Bom, gente, nós agradecemos a presença de todos, agradecemos os artistas que aqui passaram antes de Cacau Novaes e vamos bater um papo e logo mais teremos a apresentação de Fran Schettini, teremos Braulio Novaes trazendo o seu repertório, teremos um coquetel, logo mais será servido aqui na biblioteca para os nossos convidados. Cacau, bom te ver, cara, feliz, que eu sei que você está feliz, você que vem aí na sua trajetória como autor de outros livros que aqui estão na biblioteca e nas prateleiras de vários lares no Brasil. Hoje você traz 2 livros de suma importância, um para a classe infantil, juvenil, e outro livro para nós adultos, principalmente para quem está nas faculdades. E você traz um livro, O Sujeito Nulo no Português Popular da Bahia, e nos traz o livro Xande e o Sapo Romualdo. Fala pra gente do prazer que você tem, da satisfação de escrever, de compor poemas e hoje de trazer para sua terra natal esses 2 livros de suma importância para nós, povo brasileiro. Boa noite, Cacau. Mais uma vez, boa noite. Não sei se vocês estão me ouvindo bem aí? Bem, mais uma vez, boa noite. Veja bem, como vocês me conhecem, como o Urivaldo já falou, como poeta, escritor de livros de literatura, agora lançando esse livro de literatura infantil, né? E hoje também lançando este livro aqui, que é O Sujeito Nulo no Português Popular da Bahia. Eu só gostaria de, antes de falar sobre o livro, lembrar que nós vamos ter ainda aqui, como o Urivaldo falou, show ainda com Braulio Novaes, show com Francisco Schettini, e vamos servir também aqui um coquetel com lanches, refrigerantes, bolos, né? Então aguardem ainda que tem muita coisa, né? O evento ainda não acabou. E falando sobre o livro, respondendo a pergunta de Urivaldo, esse segundo livro que está sendo lançado aqui hoje, O Sujeito Nulo no Português Popular da Bahia, é um livro de uma pesquisa científica, não é? Do meu trabalho junto à Universidade Federal da Bahia. E este livro, ele traz uma pesquisa que foi realizada na cidade de Poções e no povoado de Morrinhos, durante o ano de 2007. E essa pesquisa, ela trata do português popular do Brasil. O que seria isso? Que no nosso país nós temos uma língua que é diferente do português falado em Portugal. Eu sempre digo que o nosso português brasileiro é o português gostoso de se falar, né? É o nosso português que o povo fala, que até as pessoas cultas também falam, não é? É um português diferenciado desse português de Portugal. E que muitas vezes foi e ainda é discriminado, né? Há ainda esse preconceito linguístico em relação às pessoas que falam português popular. Porque durante muito tempo nós achamos que o português, entre aspas, correto, é aquele português de Portugal. Achamos que as pessoas que falam português brasileiro usam uma língua inferior à língua falada em Portugal. Então, na verdade, o livro trata disso, de mostrar que o nosso português brasileiro não é uma segunda língua, é um português também, é a língua portuguesa, mas é um português com suas peculiaridades, com suas características próprias, que o diferenciam do português europeu, do português de Portugal. Uma das coisas que fazem diferenciar o nosso português de Portugal, dentre outras coisas, é que o português brasileiro, ele a cada dia mais deixa de fazer uso do sujeito nulo. O que é o sujeito nulo? Línguas como
o português de Portugal, o espanhol, o italiano, eles evitam o pronome sujeito, porque teriam, entre aspas, uma flexão muito rica. Então não precisa usar o pronome quando você fala uma oração, porque o verbo tem uma flexão rica. Se eu digo fomos à praça assistir ao evento, fomos, já sabemos que é nós, porque o fomos indica a primeira pessoa do plural. Mas se eu digo fui, não é? Aqui no Brasil já confunde, porque você não sabe se é eu fui, se é a gente, se é ele, no caso, desculpa, se eu digo foi, não é? Você não sabe se é ele foi, se é a gente foi, não é? Porque temos esse agente substituindo nós, não é? E ainda temos as pessoas que falam nós foi. Então quando eu uso foi, eu tenho que usar o nós, eu tenho que usar o ele, tenho que usar o pronome obrigatoriamente, ou o agente. Agente não é pronome, mas é a expressão que eu tenho que usar para identificar a pessoa, não é? No Brasil nós não usamos mais a segunda pessoa do plural, né? O vós. Então, várias peculiaridades. Então, essa perda é uma das coisas, não é só isso, da morfologia e da desinência verbal. Ela faz com que, no português brasileiro, as pessoas acabem usando mais vezes o pronome sujeito. Nós temos uma coisa diferente de Portugal, que o Brasil usa o tu e o você, não é? E não faz a flexão do tu. Usa o a gente e o nós, e não faz a flexão, e muitas vezes, do nós. Não usa o vós, usa o vocês no lugar do vós, e por aí vai. Mas temos várias outras coisas que eu falo nesse livro, e que falo também na minha nova pesquisa que estou fazendo agora sobre o português afro-brasileiro, que vai gerar um livro também. Resumindo, esse livro vai falar sobre o sujeito nulo, que é uma das coisas que existe no português de Portugal e que no português brasileiro não existe mais, ou que está perdendo o uso, digamos assim. Então, ele vai mostrar isso nessa pesquisa feita no interior do estado da Bahia, na cidade de Poções. Por isso que o título é O Sujeito Nulo no Português Popular da Bahia. Na verdade, a pesquisa era maior. O título era o parâmetro do sujeito nulo no português popular do interior do estado da Bahia. Eu resumi ao publicar o livro. Aqui vocês vão encontrar a foto da igreja do Divino Espírito Santo de Poções, a igrejinha. Essa foto é de Breno Lopes, um jovem de 21 anos de Poções, que é fotógrafo. Me cedeu essa foto belíssima, belíssima, uma das fotos mais lindas que eu já encontrei dessa igreja do Divino Espírito Santo, lá de Poções. Me cedeu gentilmente, eu agradeço a Breno Lopes por isso. Não cobrou nada de direitos autorais pela foto. Então esse livro de 200, deixe-me ver aqui para ser mais exato, de 232 páginas, escrito por mim, é uma pesquisa científica na área de linguística, mais precisamente na área de sociolinguística. Como o Rivaldo falou, é um livro para estudantes universitários, para pessoas de pós-graduação, de mestrado, de doutorado. É um livro para ser adotado em universidades. Não é um livro para ser adotado no ensino médio, muito menos no ensino fundamental. E aí vocês vão falar, eu vou comprar um livro desse? Eu não fiz faculdade, nem faço faculdade, não tem problema. O livro tem uma linguagem muito acessível. Além do mais, gente, esse livro tem uma coisa muito interessante. Por se passar em Poções, ele traz a história do município de Poções.
O município de Iguaí pertencia a Poções. O município de Iguaí era distrito de Poções. Alguém aqui sabe quando chegaram os primeiros desbravadores para o município de Poções? Alguém aí poderia me responder quando chegaram os primeiros desbravadores para o município de Poções? Iguaí pertencia ao município de Poções. Antes de Iguaí existir no mapa, de Poções existir no mapa, quando foi que chegaram os primeiros desbravadores, os bandeirantes? Olha a história do Brasil aqui nesse livro. Os bandeirantes, quando chegaram para Poções, com a comitiva de escravos, vindo descobrir minérios no sertão da Bahia. Quando foi que esses bandeirantes chegaram em Poções? 1732. Em torno de 300 anos de chegarem os primeiros desbravadores em Iguaí. 300 anos antes de chegarem os primeiros desbravadores em Iguaí, chegaram o que a gente estuda em história, os bandeirantes, que saíam pelos sertões, desbravando o Brasil. Os bandeirantes chegaram procurando minérios pelo Brasil, em Poções do Sertão, em 1732. Alguém aqui era nascido naquela época? Eu acho que não. Esses bandeirantes não vieram morar em Poções. Estavam desbravando, tentando encontrar minério. E esses bandeirantes, gente, vinham com a comitiva de escravos, em tropas. Porque naquela época ainda era o tempo da escravidão. 1732. Alguém imaginava que isso aconteceu em Poções em 1732 aqui? Isso está aqui no meu livro, contando como eles chegaram em Poções, e depois disso eles foram ficando. Depois disso, Poções se tornou vila, distrito, município. E depois disso, o que aconteceu, gente? Surgiu a vila de Iguaí, Lavrinhas, comecinho do Major Fulgêncio, vila de Iguaí. 300 anos depois, surgiu aqui o nosso município, que foi fundado no comecinho do Major Fulgêncio. Então tudo isso é importante a gente saber. Porque a gente fala, o que eu quero saber da história de Poções? Mas Iguaí tem relação com Poções, porque Iguaí foi distrito. Eu vi Rony falando aqui com muito orgulho que ele nasceu no distrito de Iguaibi. E tem gente que fica arrotando, não é? E desprezando as pessoas do distrito. Iguaí também foi distrito, gente, de Poções. Qual foi a cidade que nunca foi distrito? Qual foi a cidade que nunca foi vila? Qual foi a cidade que nunca foi um pequeno povoado, até um dia se tornar um município? E eu fico feliz quando eu vejo uma pessoa como Rony falar aqui que saiu de uma roça, nasceu numa fazenda, nasceu num distrito e hoje se tornou prefeito. Porque Jorge Amado, Castro Alves e outras grandes personalidades brasileiras também nasceram numa roça, nasceram no distrito e se tornaram celebridades reconhecidas internacionalmente. Então isso não invalida uma pessoa, isso não torna ninguém inferior a ninguém. Nós temos aqui em Iguaí o maior cientista da América Latina, que é irmão de Ismar, filho da professora Arani Vanderlei de Souza, o maior cientista da América Latina. Ele, quando nasceu em Iguaí, Iguaí era distrito, gente. Iguaí era distrito. Ele já foi secretário de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. Ele já foi secretário de Ciência e Tecnologia do governo do Rio de Janeiro, do município e do governo. Ele já trabalhou no Ministério de Ciência e Tecnologia
do Brasil. É considerado o maior cientista da área dele, da América Latina. E outras celebridades que nós temos aqui de Iguaí. Mas eu estou citando ele, Rony, porque quando ele saiu daqui, Iguaí era distrito. Quando ele estudava aqui no colégio, no ginásio de Iguaí, quando ele nasceu em Iguaí, Rony, também era distrito, como você também quando nasceu em Iguaibi, que é distrito até hoje. Então as pessoas não devem se envergonhar, devem se orgulhar, como eu me orgulho. Você, Rony, deve ter assistido o vídeo em que eu estou na Colômbia e que me chamam lá e falam, vamos chamar aqui o escritor, eles falando em espanhol, do Brasil, José Carlos Ação Novaes. E eu pego o microfone e falo para aquelas autoridades, doutores da Universidade da Colômbia, que eu sou da cidade de Iguaí, Bahia, Brasil. Então nós devemos ter orgulho. E quando eu vi Rony falando isso aqui, que ele nasceu numa fazenda, nasceu num distrito, eu falei, estava lembrando disso. Então quando eu me referi aqui à história de Poções, à história de Iguaí, eu me lembrei disso e me remeti a isso, porque nós devemos conhecer a história de nossa cidade, nós devemos saber que Iguaí também foi distrito, que Poções foi distrito um dia, que Salvador também foi a Vila do Pereira. Salvador, que é a primeira capital do Brasil, também foi uma vila, gente. Não é? Que São Paulo também foi uma vila, fundada por José de Anchieta, que hoje é uma das maiores cidades do mundo. Então a gente tem que entender isso. E por isso mesmo eu estou falando, porque nesse livro eu mostro para vocês o português popular do Brasil. E para que vocês entendam que não tenham vergonha da nossa língua portuguesa, não. Que a nossa língua portuguesa é bonita e é bonita, como dizia Gonzaguinha, né? E eu sempre digo que eu gosto de falar o português brasileiro, não falo como o povo fala, porque na academia nós precisamos falar como manda a academia. Mas eu gosto de estar aqui em Iguaí e conviver em Iguaí, que a gente começa a falar como o povo fala, e é uma maravilha, não é? Porque o português malemolente, é o português swingado, é o português do povo, é o português gostoso, é o português brasileiro. Agora é claro que nós, quando vamos para a academia, vamos para a escola, nós temos que ter conhecimento do outro lado da língua, do português culto, além do português popular, porque nós precisamos, para frequentar a academia, para ter acesso a outras coisas que nós precisamos também ter acesso, e precisamos disso. Para termos acesso a isso, precisamos também desse acesso à língua. Mas o livro traz aqui, só para finalizar, como surgiu o português no Brasil, com a influência das línguas indígenas, com a influência das línguas africanas, com a influência do batuque dos tambores, com a influência das rezas indígenas, com a influência da fala dos índios, com a influência da fala dos negros, com a influência de todo mundo. O português nosso, gente, é uma mistura das línguas africanas, das línguas indígenas, que eram milhares. Quando os portugueses chegaram aqui, não era tupi-guarani não, gente, eram milhares de línguas que se falavam no Brasil. Quando os africanos vieram aqui escravizados, não veio só uma língua não, porque a África não é um país, a África é um continente com milhares de línguas faladas. E tudo isso se misturou aqui, com poucos portugueses que vieram de Portugal, gente. Prevaleceu foi a língua africana, porque os índios se embrearam pelas matas e fugiram do convívio social. Então os negros aprenderam português forçado no chicote, e foram os negros os responsáveis por levar o português mal aprendido de forma irregular, para todo o Brasil. Esse português que nós falamos no Brasil
foi o português transmitido pelos negros, sem escola, levado no boca a boca. Então, quem é o responsável pela transmissão? Se o Brasil hoje fala português, foi por causa dos portugueses? Não! Por causa dos africanos que aprenderam português irregular e saiu levando para o Brasil inteiro, para as roças de cana-de-açúcar, para as roças de algodão, para as roças de fumo, para os minérios, para as minas de prata, de ouro, para todos os lugares que eles foram mandados pelo Brasil afora. E lá eles levaram esse português falado de forma irregular e ele se tornou o nosso português popular do Brasil. Então é isso que nós temos aqui. Como o português se formou, como se formou o nosso português brasileiro, a influência das línguas indígenas que houve também, a influência das línguas africanas. Então nós não podemos nunca, como dizia José de Alencar, numa terra da jabuticaba e da manga, né? Numa terra da jaca, querer falar o português de outras coisas que a gente nem sabe o que é, de outras frutas, de outros animais, de outras coisas que não tem nada a ver com a nossa cultura. Então, o nosso português é um português brasileiro, com essa mistura de línguas, de raças, de crenças, de culturas, totalmente diferenciada de Portugal. Então, viva o povo brasileiro, como dizia João Baldo Ribeiro, e viva o português popular do Brasil. O livro está ali à venda. E viva Cacau Novaes. Está ali. É uma pesquisa que durou 3 anos para ser feita, gente. Não foi brincadeira. Pesquisar, ler mais de 50 livros, entrevistar mais de 18 pessoas, 1 hora cada pessoa, cada gravação de mais de 1 hora, passar tudo isso para o papel, depois escrever 232 páginas, não é brincadeira. Isso aqui é uma pesquisa científica, porque a linguística é uma ciência, a ciência da língua. Então, quem escreve um livro desse é um cientista da linguagem. Então, ciência não é só aquele cara lá como Einstein, com aquele cabelo arrepiado e pegando naqueles negócios lá e jogando líquido, não. Qualquer pessoa que trabalhe com ciência é cientista, né? Então, a linguística é uma ciência que estuda a língua. E no meu caso, a sociolinguística, que é uma ciência que estuda a influência social na língua. Muito obrigado. Bom, gente, nós ouvimos as sábias palavras do professor, escritor Cacau Novaes. Ele vai estar agora adentrando a Biblioteca Municipal. Ele vai estar autografando o livro que você acaba de adquirir, ou os livros, não é? E nós temos ali ainda... Cacau, no caso de quem está nos assistindo através da live e que quer adquirir os seus livros, olha, quem não estiver aqui presente pode adquirir Xande o Sapo Romualdo pelo site www.penalux.com.br, que é a editora que lançou. Pode adquirir o Sujeito Nulo no Português da Bahia pelo site www.pacoeditorial.com.br ou pelo site da Amazon. Ou coloque lá no Google Cacau Novaes, que você vai me encontrar. No Instagram, @Cacau_Novaes. Entre em contato comigo, faça seu Pix, faça sua transferência bancária. Eu mando pelo Correios, autografado, e você recebe em casa. Só uma coisa aqui, gente, rapidinho, é que esse livro aqui não dá para falar tudo hoje. Só em uma palestra bem organizada, para a gente falar direitinho, detalhe por detalhe, com gráficos, slides e tudo mais. Aqui só foi uma coisa assim mais simplificada, para vocês entenderem melhor, de uma forma mais popular. Cacau, aproveitar, manda um abraço para os professores do Céu de Jambeiro, lá em Goianazes. A professora Isabel Evo está nos acompanhando, mandando dizer aqui que ela vai adquirir os livros para a escola.
lá de Certo. São Paulo. Antes de mandar, eu quero mandar um grande abraço para os professores de Céu do Jambeiro, vários professores de várias cidades que durante a entrevista na Rádio Comunitária por Ivaldo, lá na Ego FM, entraram em contato querendo os livros, não foi, Orivaldo? Isso. Professor de várias cidades do Brasil. Vários professores já adquiriram livro de vários estados, tanto o infantil quanto esse aqui. Inclusive a UFBA já adotou esse livro para o curso de letras. Várias universidades também já estão adotando. E eu gostaria de agradecer a presença de meus colegas professores de Iguaí. Então é isso, gente. E também gostaria de agradecer a presença de minha família que se deslocou para este evento, né? Conceição Novaes, minha irmã, Rodrigo Augusto, meu irmão, conhecido como Digo, Braulio Altímio, conhecido como Braulito, que cantou aqui, e minha cunhada Cristiane Novaes, que é mãe de Xande, Cristiane, desculpe, minha cunhada Creuza, que está ali na mesa, desculpe, minha sobrinha, que é casada com meu sobrinho Albano Novaes, que está ali também, Albano Filho. É emoção, né? A esposa de Albano, Cristiane, desculpe, Cris, né, cunhada? A emoção do escritor. A emoção. A primeira vez que ele lançou o livro, né? Também, emocionado, meu né, sobrinho Xande, que estava aqui, meu sobrinho Albano Neto, quem mais? Já falei de todos, né? Um abraço para Fátima e Socorro, que estão assistindo, de Salvador, Barreto, Rodrigo Eduardo, Rodrigo Augusto, Carla, Carlos, que são gêmeos, são lá em São Paulo também, meus sobrinhos, enfim, toda a família que é muito grande. Agradeço àqueles que se deslocaram, estão aqui comigo, que os outros não puderam, aos amigos, Celiane, Eurípides e todos os outros. Aqui temos Marisete, que foi minha colega de escola e também minha colega hoje de educação. Dida, como ela falou, foi minha colega de escola e hoje é a secretária de educação, minha colega também de escola, e tantos outros aqui, amigos e amigas de Iguaí. Eu vou falar de tantos. Tenho também ex-alunos aqui, como o próprio Francisco Schittini, Alba, que estará com o Alex também assistindo. E além disso, Cacau também é radialista, nosso colega de empresa. Berlina Amor Divino, que já falei antes, agradeci antes que ela fazendo a cobertura. Está aqui fazendo a cobertura com a gente. Luan Soares, que não está aqui, mas ajudou também aí na logística também do evento. Todo mundo aí, gente, muito obrigado. Inclusive, gente, teve pessoas que compraram o livro lá de São Paulo, antecipadamente, para entregar o livro aqui para os parentes, as crianças que vão pegar o livro ali. Então eu vou agora sentar na mesa para autografar o livro. Vocês vão se deliciar com os salgados, refrigerantes, o bolo da Degustes da Maísa, que faz os melhores bolos aqui de Iguaí. Parabéns, professora Maísa. Né? Maísa, que é uma pessoa maravilhosa. Já foi até minha aluna também, não é? Não é que eu sou tão velho, não. Porque Maísa já estava um pouco grandinha quando foi minha aluna, viu? Quando eu comecei a trabalhar, dar aula, Maísa já estava, né? Não é que ela começou a estudar atrasada, não. Porque ela já estava, né, numa série adiantada. Ela e a Aline foram minhas alunas, Gabriel, o irmão dela também, ali também minha amiga, ali que está do lado, tanta gente, aqui já passaram várias gerações, filhos, se eu continuasse aqui até neto já seu xará Cacau que ali está. Cacau, que hoje também pedagogo, tá aí também, tanta gente boa, aí toda temos pessoa, médicos, professores, juízes, tanta gente aí, advogados, que alguns estão aqui presentes, outros assistindo. Então isso é uma maravilha, viu, gente? Muito obrigado. Rubem já foi meu colega também de escola. Então, para mim é uma alegria. Estar em Iguaí é estar em casa. Eu nasci aqui na Praça Manuel Novaes, porque minha mãe fazia o que hoje se chama parto humanizado. O médico ia em casa fazer o parto dela. Eu nasci na Praça Manuel Novaes, me criei ali eu joguei bola, soltei pipa. Aqui pra gente as pipas se prendiam no fio, mas eu não tinha muita consciência, mas ia pro peladão soltar também, que era, depois se tornou
o estádio, né? Sim. Subia nos pés de jaca, mangueira, ia tomar banho no Bom Bugi. Eu era uma criança assim que gostava de ler, escrever poesia desde criança, mas também eu aprontava, viu, gente? Pra ler, escrever, gostar de ler, não precisa ser aquela criança nerd, não. Porque eu subia em mangueira, pé de jaca, soltava pipa, jogava bola, fugia de casa para tomar banho no rio escondido, eu aprontava também. Mas sentava, lia, escrevia poesia, escrevia historinha infantil, fazia tudo como uma criança normal. Então, leia, estude, mas também se divirta como uma criança normal, porque você pode fazer tudo e estudar do mesmo jeito. Muito obrigado. Valeu, gente. Sabe as palavras do nosso querido Cacau? Todo mundo ocupado, né, Cacau? Não pode nem bater palma direito. Pessoal com as mãos ocupadas. Muito obrigado a você. Valeu, Cacau. Eu que agradeço a oportunidade. Agradecer à Secretaria de Educação, Dina Barbosa, ao prefeito Rony, a todos vocês que compareceram essa noite. Valeu, gente. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Uma noite de paz.